Boa tarde a todos, resolvendo mais uma questão de concordância. Vamos ao enunciado. Quanto à concordância verbal, marque a alternativa correta. Na letra A tem: não se via mais do que rostos alegres. Primeiro ponto. Analisando esse verbo ver, quanto à sua predicação ou transitividade, ele é um verbo transitivo direto. Quem vê, vê algo ou alguém. Eu tenho esse se. O que é esse se no contexto? Esse se é um pronome passivador. O pronome passivador indica que o período está na voz passiva sintética. E quando há voz passiva sintética, também chamada de pronominal, o verbo ele concorda com o sujeito passivo posposto, que no caso é rostos alegres. Então, como eu faço para verificar a concordância? Eu coloco na voz passiva analítica. Rostos alegres não se viam mais. Então, o que ocorre nesse período? O verbo deveria estar flexionado em número, acompanhando o sujeito do período. Como se sabe, a regra base de concordância verbal é o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Se o sujeito está flexionado em número, o verbo deveria acompanhar a concordância. Então, letra A está incorreta, né? Não se viam mais do que rostos alegres. Então, letra A descartada. Na letra B eu tenho pai e filho. Cada um seguiam seu caminho. Toda vez que eu tenho uma construção com cada um, dois ou cada isoladamente, o que ocorre? O verbo ele sempre fica no singular. Então, por mais que eu tenha esses dois núcleos, pai e filho, como eu tenho esse cada, o que ocorre? A concordância vai ser feita com ele. Pai e filho, cada um seguia o seu caminho. Então, a concordância aí deveria ser feita no singular, concordando com esse cada. Então, letra B também descartada como gabarito. Na letra C eu tenho: mais de um coração batiam apressados. Ao contrário do que se pensa, quando eu tenho mais de um, a concordância é feita no singular. Mas mais de um significaria dois? Pode até ser, mas quando eu tenho essa expressão, eu concordo com o numeral. Quando eu concordo com um, a concordância é feita no singular, né? A partir de dois, a concordância é feita no plural. Então, mais de um coração batia apressado. Um ponto interessante é que essa regra tem duas exceções. Quando eu tenho reciprocidade, o verbo ele concorda no plural obrigatoriamente. Ou quando essa expressão está repetida, o verbo também concorda somente no plural. Então essas são as duas exceções relativas a essa construção, mais de um. Não é o caso, então incorreta, porque o verbo deveria estar no singular. Na letra D eu tenho: ou um ou outro presidente foram escolhidos. Primeiro ponto: o cargo de presidente é exercido por uma pessoa. Tem o seu vice, mas o presidente, uma pessoa somente. O ou, ele pode indicar tanto inclusão quanto exclusão. E como se analisa quando ele está indicando inclusão ou exclusão? O contexto define. Veja que em certos contextos, tanto faz ser uma pessoa, ou a outra, ou ambas. Nesse caso, somente uma pessoa poderá ser escolhida para ser presidente. Então, como eu tenho essa ideia de exclusão, é comum pensar, é lógico pensar que o verbo deveria estar no singular. Ou um ou outro presidente foi escolhido. Só há uma possibilidade de pessoa para preencher aquele cargo. Caso houvesse duas ou mais possibilidades, haveria a ideia de inclusão e o plural poderia ser aplicado. Não é o caso, então, letra D também correta. Resta então a letra E, que é a última que sobrou e está correta. Mas vamos analisar as suas nuances. Tudo eram alegrias e emoções. O verbo ser tem uma particularidade muito interessante. O verbo ser, quando se encontra em predicados nominais, os quais o sujeito é formado por tudo, nada, isto, isso ou aquilo, concorda normalmente com o predicativo. Tudo eram alegrias e emoções. Correto, sem erro nenhum. Porém, por questões de ênfase e por uma concordância lógica, ele pode concordar com o sujeito. Ou seja, nessa construção em específico, poderia ser
tudo é alegrias e emoções, ou tudo eram alegrias e emoções. Tudo era, no caso, né, para adequar o tempo verbal ao período. Tudo era alegrias e emoções. Nesse caso, eu estou concordando com o núcleo do sujeito, que é o pronome substantivo indefinido tudo, né? Estou concordando com ele. Ou posso concordar com o predicativo. Lembrando que em predicados nominais, quando o sujeito é formado por tudo, nada, isto, isso ou aquilo, o verbo ele pode concordar com o predicativo, que é a concordância recomendada, é a concordância colocada como a mais correta, ou pode concordar com o núcleo do sujeito indiferentemente. Quem coloca essa construção como correta é o Evanildo Bechara, né? Então, o gabarito dessa questão, letra E. Revisando os erros, na letra A não se viam, né? Tem a voz passiva sintética. Na letra B, tem essa concordância concada, que deve ser feita no singular. Na letra C, mais de um concorda com o numeral, então no singular, salvo aqueles dois casos, reciprocidade ou o mais de um está repetido no período. Na letra D, eu tenho o ou com uma ideia de exclusão. Caso fosse inclusão, o plural poderia ser aplicado. Na letra E, eu tenho esse caso, né? Em predicados nominais, tudo, nada, isto, isso ou aquilo, pode concordar com o predicativo ou com o núcleo do sujeito. Gabarito, então, letra E. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.